O dia que eu me escolhi. É isso mesmo. Quero conversar com você um assunto muito importante. Como parar de agradar os outros e me desagradar? Como parar de dizer sim quando às vezes eu quero dizer não? Como parar de, concordar com tudo quando eu quero discordar? E esse é o momento que eu quero falar para você. Eu parei de agradar todo mundo quando eu escolhi a mim mesma. Você está agradando a quem? Às vezes nós agradamos a família, os amigos, o trabalho, a situação em volta e nós estamos sempre desagradada, desagradável, infeliz para fazer todo mundo feliz. Chega um momento na vida da gente que a gente começa a perceber que nós estamos vivendo de uma forma que não está nos agradando. Esse jeito que eu estou vivendo não está me representando, eu não sou essa pessoa. E chegou esse momento na minha vida, o momento que eu resolvi ser eu, o momento que eu olhei para uma pessoa e disse assim, eu já vivi, eu fui uma ótima filha, fui ótima esposa, sou ótima mãe, eu sou o líder de excelência, mas quando é que eu vou poder ser eu de verdade? Quando é que eu vou poder viver as minhas vontades? Quando é que eu vou poder expressar o que eu desejo? Porque cada um tem uma vida preciosa que Deus deu. E você pode compartilhar essa vida com quem você quiser, mas você não pode perder a essência de quem você é. Quem é você de verdade? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou líder, eu sou patroa, eu sou funcionária, eu sou doméstica, eu sou, Isso são coisas que a gente realiza, são coisas que a gente faz, mas a essência de você, qual é a sua essência? Então talvez você esteja vivendo de um jeito que não te representa. Às vezes você diz sim quando você quer dizer não. E você dá risada, sorri e fica ouvindo aquela conversa quando por dentro você está exausta de cansada. E tem momentos que você se adapta a situações, a coisas que até tira a sua paz somente para agradar os outros. Chega de agradar os outros, está na hora de você olhar para você. Sou a Nega G, sou mãe de 3 e me redescobri aos 40 anos. Com 40 anos de idade, eu resolvi ser eu. Eu sempre ouvi muito minha mãe, né? Eu fui criada pela minha mãe. E assim, a minha mãe era maravilhosa, uma mulher incrível, fora da curva. E eu tenho certeza, eu perguntava para ela e pedia para qualquer pessoa que perguntasse para ela como que eu era. Eu também fui uma esposa maravilhosa, que eu sei que eu fui. Sou uma mãe intensa, mas assim, chegou um momento da minha vida que eu precisei olhar para mim e dizer assim, quando é que eu vou viver a minha vida? Quando é que eu vou poder fazer e falar o que eu quero? Porque eu sempre ia no barulho da maioria. E às vezes eu ficava sorrindo, às vezes eu ficava numa conversa cansada, mas eu não conseguia sair dali para não desagradar ninguém. Você se identifica com esse conteúdo? E a gente acaba se adaptando a coisas que tiram a nossa paz, mas só para não desagradar o outro. E assim você vai se perdendo de si mesma para não perder os outros. Porque se eu falar realmente a minha opinião, fulano vai se afastar. Porque se eu fizer isso, meus amigos não vão vir mais na minha casa. Se eu falar assim, eu vou acabar com o meu casamento. Se eu disser isso, meu filho vai achar que eu sou a pior mãe do mundo. E aí você acaba agradando todo mundo e você acaba se silenciando. Você acaba sendo a mulher que todo mundo quer que você seja, mas você se apaga, você se mata. E você fica vivendo no automático para os outros e desagradando a sua realidade. E eu estou com esse vídeo aqui para te trazer a uma mudança de história. Olhe para dentro de você, comece a observar quais são os seus desejos. É claro, né, que nossos desejos são bons, são de vida, são de felicidade, são de alegria. E se não é, ore a Deus que o Senhor vai colocar esse tipo de desejo no seu coração. Mas vamos fechar um pouquinho. Vamos começar a olhar para dentro de nós? Eu falei que eu me redescobri aos 40. Eu não sei quantos anos você tem agora, mas eu sei que eu tenho uma coisa para te dizer. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, não importa. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha vontade de ser professora. Desde criança eu queria fazer o magistério na época. Depois veio a faculdade. E eu sempre quis. Um dia eu fui na reunião do meu filho e aí a professora que estava dando aula para ele,
Ela já era uma senhora. E eu olhei para ela e falei, nossa, eu sempre quis ser professora, mas agora não dá mais tempo, já passei dos 40, não dá. Ela disse assim, claro que dá, eu comecei com mais de 50 e olha eu aqui dando aula. E isso me deu uma coragem, sabe, de estudar, de buscar, de fazer acontecer. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim, o que que eu quero? Eu queria ser isso, nem que eu seja aos 60 anos, eu vou ser. Eu vou fazer a faculdade e vou me formar. E o que você quer ser? Nem que seja no último momento da sua vida, você tem que realizar. Eu queria fazer uma viagem, sei lá, para Nova York, eu queria ir para a praia sozinha, eu queria tirar carta de carro. Quantas mulheres que não tiram carta, não tiram habilitação, não faz uma viagem, porque todo mundo diz palavras e ela diz sim para todo mundo, sorri para todo mundo, mas dentro dela, ela está decepcionada com ela mesma. Então chega, hoje é o basta. Você tem que começar a olhar para dentro de você e se agradar em primeiro lugar. E nesse canal eu trago aprendizado, eu trago experiências, ressignificação, para que a gente possa mudar a nossa história de vida. Há muitos anos, né, as mulheres viviam de outra forma, né? As mulheres não tinham vontade própria, não tinham direito ao voto, não tinham uma série de coisas. Hoje nós viemos conquistando várias coisas para que nós possamos ter uma certa igualdade. Mas mesmo assim nós vivemos em uma realidade onde as mulheres elas dizem sim aqui, sim ali, sim acolá, elas ainda não conseguem falar aquilo que elas querem. Quando você fala o que você quer, não estou dizendo para você ofender ninguém, mas para você expor a sua realidade. Oh, não gostei dessa daqui, eu não quero fazer isso. Porque às vezes nós fazemos coisas para agradar os outros e está nos desagradando. O que está te desagradando? Você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Às vezes você escolhe uma situação para evitar conflito. Aí todo mundo fica em paz, mas você está cheio de conflito aqui dentro. Uma opinião que você engole seco, rasgando para manter a paz. Para não ter mais briga, chega e aí você fica aqui, ó. Aqui dentro não está a paz, mas aqui fora está tudo em paz. Mas dentro de você está o furdúncio, está uma bagunça, uma colisão. Mas com o tempo, isso deixa de ser leve, isso deixa de ser fácil e isso começa a nos adoecer. E nós não olhamos mais no espelho. Eu falo muito do espelho porque tem mulheres que se acham feias, horrorosas, gordas, horríveis. Eu quero dizer para você que não importa o jeito que você é uma pessoa que foi criada pelo Senhor. E o Senhor, ele não faz rascunho, ele só faz obra-prima. Você é obra-prima de Deus. Cada detalhe da sua vida, do seu cabelo, da cor da sua pele, ele que escolheu. Então você é algo muito precioso. Você é uma pedra preciosa. Mas de tanto se calar, de tanto dizer sim para evitar briga, para evitar confusão, para evitar estresse, para evitar um monte de coisas, você vai se acabando aqui dentro. E nesse vídeo eu quero trazer para você a ressignificação da sua vida. Não é porque você vai dizer não que você não ama. Não é porque você não concorda que você não ama. Não é. Você tem que olhar para dentro de você. Tem uma amiga minha que ela compartilhou uma experiência da vida dela comigo. Ela disse que chegou um determinado momento na sua vida que ela reuniu os filhos e o marido e ela começou a chorar diante deles e disse assim, eu não estou feliz nessa família. E aí eles ficaram preocupados, como assim? Ela disse, eu não estou feliz. Por quê? Porque o lixo do banheiro transborda, ninguém pega. A pia transborda de louça, ninguém tem coragem de lavar. A casa está suja, todo mundo esperando eu chegar. Será que só existe eu nessa casa? Então não sou somente eu que moro aqui, eu preciso que todos, quando olhar o lixo e ver cheio, tire. Ah, mas hoje não é meu dia, não tem dia de quem é. Quem olhou e viu, amarre, tira e coloca outro saquinho. E ela começou a me contar essas coisas, eu achei tão interessante. Às vezes é necessário você fazer esse surto, né? Eu quero conversar, fazer reunião de condomínio com todo mundo aqui em casa. Olha, gente, eu não estou feliz, não estou satisfeita com a vida que nós estamos vivendo. E você expor aquilo que você quer sem machucar ninguém, né? Mas falando a sua realidade. Porque, principalmente para os filhos, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala para não traumatizá-los. Mas também você não pode ficar engolindo tudo. Então você tem que falar. Ah, eu quero que o lixo seja visto, não somente eu o veja. Eu quero que a louça seja observada. Eu quero que alguém pense. A comida não está pronta, eu vou fazer. Por que tem que ser eu? Tudo tem que ser eu. Porque quem disse que tudo tem que ser a mulher que tem que fazer? Porque os filhos, o marido, quem estiver morando na casa não pode ajudar, não pode fazer. Às vezes você faz uma escolha para evitar conflito, para manter a paz, você não fala a sua opinião.
E aí você começa um cansaço emocional, um cansaço, uma frustração, que daí você não consegue mais reagir. Isso é muito perigoso. E aí vem uma sensação que você está vivendo uma vida que realmente não é sua. Se você quer agradar todo mundo, eu quero dizer para você, você está se abandonando todo dia um pouquinho. E quando você menos esperar, você está totalmente abandonada por você mesmo. Então, o meu convite para você é: olhe para dentro de você. Se olhe no espelho, tenha prazer de passar a mão no seu rosto, de chamar você de bonita. Se ninguém mais chamar, você chama. Porque chega um momento que você olha para você e vê que está exausta de ser quem realmente você não é. Quem você quer ser, ninguém deixa que você seja. Chega de ser quem você não é. Chega um momento na vida da gente que a gente sente o desconforto de ter que explicar tudo. Tudo que você faz tem que explicar, tudo que você faz tem que estar escrito nos mínimos detalhes. Isso daí cansa. Esse é um momento muito importante e crucial na sua vida. Porque não é sobre egoísmo, é a consciência de que você precisa voltar. Tem uma música que estão cantando por aí, eu não sei muito bem dela, mas ela diz assim: agora estou voltando para mim devagar. Volte para você devagar, não precisa ser de uma vez. O problema das pessoas que não conseguem ter uma mudança na vida é que elas querem fazer tudo de uma vez só. Ah, eu vou dar um grau nessa casa, ela quer arrumar sala, cozinha, quarto, banheiro, tudo. Não, é uma coisa de cada vez. E essa música ela diz: agora estou voltando para mim, devagar. Uma coisa de cada vez. Comece a dizer não quando você quer dizer não. Comece a discordar quando você realmente discorda. Comece, sabe, a expor as suas opiniões. É sobre consciência. É sobre entender que você não pode viver para satisfazer a expectativa de ninguém. Porque existe uma expectativa aqui. Você é um ser único. As nossas mãos têm 10 dedinhos, mais 10 nos pés. Todos eles têm digitais diferentes, nenhum é igual ao outro. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então não é egoísmo, é você parar um pouquinho para pensar. Eu não tenho que corresponder à expectativa do outro. Eu posso ser gentil, educada, respeitosa, mas eu também tenho a minha opinião. E sabe quando começa a liberdade? Quando você para de se explicar tanto, mulher. Para de ficar se explicando os mínimos detalhes de tudo que você faz. Você não precisa disso. Pare de se justificar o tempo todo. Olha, eu fiz isso por causa disso. E aí eu coloquei essa água aqui porque... Não, pare de se explicar tanto. Pare de dar tanta satisfação. Eu não estou falando para você ser ignorante. Eu não estou falando para você ser grossa, para você ser ogra, não. Mas pare de querer tanto agradar todo mundo, de dar tanta satisfação, de explicar tanto o que você faz. Você não precisa disso. Os outros vivem explicando para você o que eles fazem? Não! Você precisa entender que nem todo mundo precisa aprovar suas escolhas. A escolha é sua. Aí o outro vai dizer: eu não concordo, eu não acho, você devia dizer assim. Você não precisa da aprovação de todo mundo para fazer as suas escolhas. E tá tudo bem se algumas pessoas não concordarem, se você estiver sendo fiel com você mesmo. Não tem problema de algumas pessoas discordar, mas esse é o que eu quero. A liberdade emocional não é fazer tudo o que quer. É fazer as coisas sem medo do julgamento, do que o outro vai falar, do que os outros vão pensar, do que vão falar de mim. Viva sendo fiel, primeiramente a Deus e depois a você mesma. Isso é liberdade emocional. E aí você vai começar a viver de verdade. E você vai ver quanto é bom. O dia que você parar de agradar todo mundo, não é uma ruptura com as pessoas, com o mundo, com a humanidade. É um reencontro com você mesma. É olhar para você e ver como você é, quem você é, o que você sente. Isso é maravilhoso. Aí você começa a parar de se importar tanto com as pessoas e começa a se incluir na lista de prioridade da tua vida. E minha amiga, isso é tudo de bom. Agora me conta aqui nos comentários, quando foi a última vez que você percebeu que estava se anulando para agradar outra pessoa ou para caber no mundo de alguém? Conta aqui nos comentários. Ou será que você ainda está nesse processo até hoje? Se essa mensagem falou com você, eu te convido a curtir,
comentar, compartilhar, se inscreve no canal, vem comigo ressignificar a tua história, ter um autoconhecimento, compartilha com as amigas, seja você e até o próximo vídeo.